Olá, bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos ver como criar a segurança mínima necessária para o acesso ao nosso sistema Escola AWS. Na verdade, o que nós precisamos fazer aqui é a criação do template para o formulário de login e criar o mecanismo necessário para que consigamos, então, autenticar o usuário antes dele acessar os módulos. No caso da autenticação, é necessário porque, como nosso sistema é multimodular, tem vários módulos, e esses módulos serão acrescentados à medida da necessidade do usuário, nós precisamos, de alguma forma, perfilar o sistema, criar um perfil. Neste caso, cada perfil vai ter a permissão de acessar os módulos a que ele deve ter acesso, o que pode ter acesso. Então, nesse caso em específico, quando, por exemplo, um aluno logar no sistema, ele poderá ver o seu boletim, né, e algumas informações relevantes para a sua aula, para que ele tenha acesso a as informações próprias dele. Se um professor tiver um acesso, ele vai poder ver informações, né, das turmas que ele leciona, das disciplinas, dos alunos, enfim. E se um usuário master eh, entrar no sistema, ele poderá ver todo o sistema e operacionalizar e gerenciar todo o sistema. Então, logo de cara, nós percebemos que precisamos de pelo menos duas tabelas adicionais. Uma tabela é uma tabela de perfis e a outra tabela é a tabela de usuários. Então, eu criei aqui as devidas, né, tabelas. Vou abrir aqui o acesso ao meu banco de dados pelo próprio Visual Studio Code, né, com aquela extensão que nós criamos, que nós instalamos do MySQL. E aqui nós podemos ver que eu criei a tabela, né? Deixa eu contrair para ficar melhor para nós vermos todas as tabelas. Isso aqui é a nossa tabela. E eu criei aqui a tabela usuários. Nessa tabela usuários, nós temos os campos, né? As colunas: ID, nome, e-mail, telefone, o perfil ID, né? O perfil do nosso usuário. E nós temos a senha e dizer se ele está ativo ou não e quando foi criado. Esse created at é um padrão, uma convenção nós utilizarmos para sabermos quando que aquele usuário foi criado no sistema, né? Muito bem. Repare que essa tabela ela faz referência, né? Ela faz referência a um perfil ID. Então a gente já sabe que quando a gente tem uma tabela fazendo referência a outra, né, nós já entendemos que nós temos um campo onde, pela nossa convenção, perfil no plural seria perfis. Então a gente vai ter uma tabela chamada perfis, e lá nesse perfil ele vai se relacionar com o ID desse perfil. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho aqui a tabela perfis, onde a gente tem o ID do perfil e o nome do perfil. Bom, essas tabelas elas foram criadas, né, lá no nosso SQL, no SQL lá do nosso sistema, né, no nosso escola SQL, escola.aws.sql, nós temos ali a criação da tabela, né, e a criação dos perfis. Evidente, como a tabela usuários é dependente da tabela perfis, então a tabela perfis deve ser criada primeiro,
né? Muito bem, essa foi a alteração que a gente fez no banco para dar suporte a essa autenticação. Então, a outra alteração que nós precisamos fazer no sistema é pegar um ponto único no sistema onde todos os módulos têm acesso, ou seja, qual é o arquivo que todos os módulos carregam, sem exceção, para que o usuário possa operar o sistema. Bom, a gente pode perceber aqui ó, no nosso sistema, vou voltar novamente por explorador do nosso sistema, clicando aqui no explorador, e a gente vai ver qualquer módulo que a gente abrir aqui, vamos pegar o aluno, por exemplo. Nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar qualquer arquivo do módulo, vamos pegar o index, por exemplo. A gente vai ver que todos os módulos incluem o config.inc.php, que está lá no diretório de config da nossa aplicação. Tá? Se eu pegar outro aqui, ó, o mesmo procedimento. Ó, todos eles vão fazer o include deste arquivo. Né? Como ele é um arquivo comum a todos os módulos, então vamos inserir dentro desse config.inc.php né, uma verificação de login, uma verificação de acesso. Vou clicar aqui para a gente abrir o config.inc, verificar se existe uma constante, e essa constante foi declarada, chamada authenticated, e também eu preciso saber né, se ele não foi autenticado. Se uma dessas ocorrências ocorrer, no caso aqui, nesse caso aqui em específico, no PHP, as duas barras em pé, ou os dois pipes, ela quer dizer ou, né? Então, se a constante authenticated não foi definida, ou ela for falsa, né? A gente já viu que o operador lógico exclamação aqui é not, se não estiver autenticado, então ele vai ser redirecionado para a nossa página de login. E como está essa nossa página de login? A nossa página de login está aqui na raiz do sistema. Então, na raiz do sistema, eu fiz um formulário separado né, do sistema, utilizando fonte Awesome, Bootstrap, né, tudo bonitinho. E esse aqui é apenas um formulário. E esse formulário aqui é o que vai, então, fazer mostrar, né, para mostrar aqui para o usuário uma tela onde ele vai poder se autenticar. É isso aí. Na próxima aula, nós vamos ver a implementação do código necessário para fazer efetivamente esta autenticação. Beleza? Até lá.